Angolana, atualmente a residir em Portugal, de signo caranguejo, personalidade criativa e forte e uma paixão pelo mundo das artes. É intuitiva e utiliza as suas emoções expressando na arte de luz a sua personalidade. Foi na Suécia que nasceu o seu amor pela pintura e a fez procurar aprender mais. As cores quentes, fortes e alegres são a marca que conduz aos apreciadores da arte a viajar pelas savanas africanas, invadindo pensamentos com muita cor e alegria. O sol e a natureza são as suas maiores inspirações. Márcia Dias afirma que tudo aquilo que pinta tem um pouco de si. Começou a pintar na adolescência, mas foi nas últimas 2 décadas que assumiu verdadeiramente a sua alma de artista, com peças variadas espalhadas pelo mundo. É uma artista única. Foi distinguida com um pincel de ouro e diploma de participação brilhante no Le Carrousel de Louvre. Foi-lhe atribuída o galardão de 2º lugar entre dezenas de artistas na Bienal de Leiria. Foi artista e convidada pelo Consulado-Geral da República de Angola em Portugal para pintar o retrato do presidente João Lourenço, em que faz uma retratação em estilo realista num cenário pontuado pela bandeira nacional de Angola e pela Torre de Belém, símbolo de Portugal. Foi também a artista escolhida em representação dos artistas angolanos na diáspora para oferecer uma obra à senhora Carolina Cerqueira, então, na altura, Ministra da Cultura. E ela está no The Real Cast. Seja bem-vinda, Márcia. Olá, boa noite. Eu é que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Olha, nós estamos muito emocionados porque antes de tudo isso já houve uma conversa. Exato. E perceber a sua grandeza deixou-me assim boquiaberta mesmo. Não tinha noção do tamanho da sua grandeza. E quando eu me deparo com mulheres fortes, eu me sinto mais forte. Percebo realmente que ser mulher é um grande privilégio. Exatamente. Antes de mais, eu vou apresentar-me, como fez muito bem, mas já aqui algo a realçar. Eu sou embaixadora da Fundação Oscar Ribas, que eu tenho que agradecer, porque se eu estou cá é através do convite da Fundação que me convida para vir a Angola, para então fazer a minha primeira mostra de arte de algumas peças premiadas, onde a coleção chama-se Síntese, The Best of Márcia Dias, que esteve no Palácio de Ferro até de 1 até dia 15 do mês corrente. Portanto, agora dando continuidade, sim, à sua pergunta, mulheres fortes. Eu acho que há mulheres que se destacam e já nascem com a personalidade forte. E depois é mais fácil. Sim, foi um percurso que de início eu já percebia, com os meus 10 anos, que alguma coisa ia acontecer de bom, porque muito cedo eu já fazia coisas extraordinárias, muito cedo. E um dia a minha professora, eu estudava aqui, chamou o meu pai e disse: aposte na Márcia, porque ela um dia pode ser uma grande pintora, artista. E assim foi. Quando tinha 10 anos? 10 anos. E assim foi. Aos 15 anos fui para a Suécia e vivi lá quase parte da minha vida. Estudei, aprendi várias técnicas, foi gradual. O percurso foi natural, gradual. Visitei vários museus. Eu era uma fascinada, deslumbrada. Eu era doente por arte. E eu, sempre que entrava num museu, eu dizia: é isto que eu vou fazer. Eu vou ser assim. Eu vi, portanto, a peça do Picasso e eu vi aquilo 2, 3 vezes, que ele fez uma biografia com 10 episódios. Eu vi aquilo de trás para a frente mais de uma vez. Eu disse: eu vou ser uma Picasso. Eu dizia isto. E sim, e hoje a arte, a pintura faz parte da minha vida, como assim leu. É tudo verdade. Mas tem de facto noção, sem que ninguém lhe diga, de como é grande? Tem essa noção? Sem precisar que alguém lhe diga, sem precisar, já sei que tem um chocalho de medalhas, ainda vamos falar muito sobre isso. É assim, o caminho eu fui fazendo step and step. Ganhei um prémio, ganhei uma Bienal,
ganhei um salão premiado, fui ganhando e fui subindo, mas foi tão simples, foi tão gradual, que nós não ficámos vaidosos, nós ficámos orgulhosos. E quando chego no último degrau, que é na Croa da Lua, como eu costumo dizer, que fico sentada quando ganho uma medalha de ouro para o meu país, porque eu perco a entidade, já sou um país. Quando ganho, é Angola que chamam, não é Márcia, e eu sou um todo, eu sou um povo, eu sou uma bandeira. E eu só quero dignificar. Não há tempo para pensar, sou a melhor, porque no meio dos bons não há competição, isso é para gente pequena. Todos que estão ali, estamos a dignificar um país, porque são países. E quando se chega a esse patamar, já não há lutar para aparecer, nós todos já somos conhecidos. Então eu costumo dizer que eu amo Angola, tanto como amo a minha arte. E eu, graças a Deus, dignifico esses dois mundos, o meu trabalho e o meu país. Portanto, sim, eu tenho a noção que sou uma artista internacional, mas ainda há mais casas para subir. Portanto, eu ainda não cheguei no topo. Ainda não? Ainda não. Meu Deus! Contabiliza os seus prêmios, as suas medalhas, os seus quadros, quantos já foram vendidos, se calhar oferecidos, outros que foram criados e que se calhar nunca vão ser vendidos. Como é que lida com essas emoções de escolha? Eu vou fazer um particular, mesmo muito em primeira mão. Costumo dar essas notícias aos jornais, que ainda não dei. Eu, nesta viagem em Angola, eu vendi o meu primeiro quadro, que ganhei a minha primeira medalha de ouro no Dubai, no World Trade Center, com 170 países, e Angola ganha a medalha de ouro. Eu posso lhe dizer que metade de mim vai ficar onde a obra for. Porque é uma vida. Foram 10 anos com aquela obra e eu disse, eu nunca vou vender isto. É a minha Mona Lisa. E foi bem vendida e está bem entregue. Mas ainda não a entreguei. E não sei se vou ter coragem, vou ter que mandar alguém entregar. Metade de si? Fica ali. É uma história que está ali. Foi um percurso. Eu fiz 10 anos, fiz a travessia no deserto também, sozinha. E passado 10 anos ganho a medalha de ouro com aquele quadro. E foi como algo que dissesse, valeu a pena a caminhada. E estás a ver, não desistir, porque às vezes as pessoas desistem. É muito fácil desistir. E às vezes falta um passo para alcançar a terra prometida. Só que eu tive um foco. E eu tinha uma coisa que eu deixo a todos os artistas que me estão a ouvir. Quando nós acreditamos no nosso potencial, não desistam nunca. Um dia alguém vai nos ver e vai apostar em nós. Foi o que aconteceu. Alguém viu o meu trabalho, quando eu estava a expor no Louvre, a primeira vez que ganho o pincel, e convidaram-me para o Dubai, para o World Trade Center, no maior centro cultural do mundo, a representar um país. Eu assustei-me, de repente eu perdia-me no mapa. Mas hoje o mapa é todo meu. É todo seu, já percebi que é do mundo. Muito. E quanto mais longe, melhor, porque eu até este mês ainda tenho 2 expos, portanto, até o fim do ano tenho 7, tudo fora. Eu tenho meses que vou a casa trocar de mala, tenho 4 expos no mês, em pontos diferentes, e tenho que ir, porque é o meu chamado, eu tenho que responder a um chamado. É quase como um militar, tem que ir para combater e tem que ir quando é chamado. É mais ou menos isto. Mas eu vou muito feliz porque estou muito a chegar onde cheguei e cada vez a exigência é maior. A Márcia vai participar, Angola vai participar, quem é artista que vem, então os olhos estão expostos em mim. Passado 4 anos de eu ganhar a medalha de ouro, convidam-me para eu ir ao Dubai entregar, então, a medalha de ouro a quem fosse ganhar, porque normalmente acontece. A última como ganhar, se fosse uma coroa, né? Exatamente. Eu disse, não, eu quero participar outra vez. Porque eu sou essa pessoa. Ambiciosa. Não, eu entrego, eu até posso entregar, mas deixem-me participar. A artista já participou, que é de 4 em 4 anos. Quero participar, eu disse, olha, só por participar, eu adoro essas vivências, conhece-se o mundo, pessoas diferentes, artistas diferentes, porque eu acho que vivenciar outras experiências
é aprender, sem ler. É. Então deixaram-me participar. Eu ganho o segundo lugar. Ganho a medalha de prata no Expo Mundial. E a medalha de ouro ficou entregue ao Dubai. A uma pessoa de lá que participou. E então depois meti a medalha de ouro e ele meteu uma de prata. Fizemos ali uma brincadeira. Mas para quê? Para explicar que nós temos que não ficar parados. Temos que pôr-nos à prova. Porque eu podia simplesmente aceitar ir ao Dubai, tudo pago, só em meter a medalha, entregar o prémio. Viver aquele momento de jet set, não é? Sim, mas eu também achava que no momento que não estava... Era insuficiente? Não, achava que eu não parei, eu também quero participar, eu posso nem ganhar nada, eu quero só participar, porque o artista alimenta-se do seu público e de outras vivências. E depois disseram que sim, mandaram preparar a obra, e eu fiz uma mensagem, porque na altura a Ucrânia estava em guerra, e eu fiz uma obra muito bonita, um realismo. Uma menina africana com uma pomba realista na cara, em grande foco. Esta obra ganhou a medalha de prata, porque teve uma mensagem muito forte. O que eu quis dizer foi que as crianças não querem ver guerra, mas sim paz. Então fiz uma obra lindíssima. Era muito bom se estivesse a passar aqui as obras com uma pen, tudo que eu estou a dizer. Mas vai ter que passar assim como está a falar. No vídeo tem que passar isso tudo. Nem sei como é que a gente vai. Como é que vamos desenvencilhar, mas vai ter que passar. Mas vai ter que passar, porque essas obras são, dá mais conteúdo à conversa, tanto a visualizar. Exatamente, tudo aquilo que se diz. E pronto, eu acho que sim, que hoje em dia já há mulheres muito mais empoderadas, muito mais empreendedoras, com uma voz mais amplificada, e já mais líderes femininas. Eu fui diretora cultural de um espaço em Portugal, que articulava diretamente com a Embaixada e com o Consulado. Nós éramos a parte que dávamos a conhecer a cultura na diáspora, e era só homens a concorrer. A pintar, a dirigir, tudo. Hoje em dia já acho que isto já foi há algum tempo atrás, e acho que hoje em dia está muito mudado. Tem inspirado outras mulheres? Eu e outras mulheres também. Nós inspiramos-nos umas às outras. E eu acho Mas eu ainda estou curiosa. Eu quero falar sobre esse quadro que lhe tirou metade. Eu preciso saber qual é o nome desse quadro. Mumuíla. Mumuíla, porque eu conto ali a história da Mumuíla, da vivência da Mumuíla, da mulher Mumuíla, o porquê o cabelo todo em pasta, a cultura Mumuíla. Portanto, eu faço um quadro que não descrevo totalmente a Mumuíla, eu faço uma coisa na minha técnica e na minha visão, porque nós artistas vemos as coisas de maneira diferente para podermos pôr em tela, e eu fiz ali a minha visão da Mumuíla, mas o que mais encantou foi o todo, foi a técnica, foi a temática, foi a história, foi ter folhador na tela, foi tudo. E aquela obra, eu apostei tudo nela, porque eu falava com a obra, cada vez que pintava, e eu dizia, vamos ganhar, nós vamos ganhar. Mumuíla, tu ajudas-me a ganhar. Nós vamos ganhar. E quando chamarem o primeiro lugar, vão chamar-nos a nós. Portanto, eu estive ali 3 meses a preparar a obra, depois, passado 6 meses, fomos, quando eu digo fomos, eu e a obra, estamos sempre conectadas, e foi a primeira. E foi muito... A energia foi muito boa, porque eu quando ganhei eu abracei-me ao quadro, portanto eu podia abraçar-me a outras pessoas, e eu no meu inconsciente disse, ganhamos. Valeu a pena. Porque eu tinha, depois cada vez que ia pintando, havia um pouco de esperança, muito de acreditar, muitos sonhos, e foi a primeira. O meu primeiro prémio foi com ela. Então, há quase uma... Isso foi em que ano? Foi em 2017, o meu primeiro grande prémio foi com a Mumuíla. Tinha coisas pequenas. Mas o que é que lhe inspirou? Porquê é que escolheu a Mumuíla? Não sei. Não sabe. Eu estava à procura de algo que identificasse, não é, o país.
Então tinha que levar ali algo forte. Normalmente, quando há uma exposição, nós levamos o que queremos. Estamos a expor uma competição, nós temos que levar um bocado a nossa cultura. Exatamente. Então foi mais por aí. E as cores alegres, que não é de todo as cores barrentas da província do Ambo, que elas estão, eu pus a Momoíla ali com umas cores bonitas, toda colorida. E a história também que contei, e depois foi toda a envolvência, a preparar, a pintar, detalhes do dia-a-dia que vão acontecendo quando estamos a pintar. Deixei de fazer muita coisa, deixei de ir de férias, porque nós temos que nos concentrar no que estamos a fazer. Foram 3 meses, não é? E deixámos de estar com os amigos, deixámos de ir a festas, a jantares, a conviver, porque estamos a trabalhar. E então foi numa altura em que eu estava muito concentrada, muito fechada, e eu apego muito às minhas obras de arte. Eu se fizer uma obra hoje para eu a deixar, eu tenho quase que ir embora e não haver assim muitas despedidas. Pois. Porque foi como disse na biografia, as obras têm parte de mim. Todas elas? Todas elas. Há sempre ali uma mensagem. E esta foi do género, olha, vamos apostar tudo. Tudo. Agora vamos ganhar. Ela deu o melhor dela também, né? Ela também deu. Foi outra mulher ali ao lado. Ela tem olhos muito expressivos. Ai, ela meu Deus, eu estou curiosa para ver essa. Ela tem uma boca sensual, ela tem um nariz, que eu digo nariz cobata. Ela é a minha Mona Lisa. E vai ficar em gala. Vai ficar. Pena ou nostalgia, ou ainda bem que vendi, porque é um misto de felicidade por ter vendido e um bocado triste. Se calhar tinha que acontecer. Precisamos de prestar atenção aos sinais. Eu digo sempre. Eu tenho outras obras premiadas, mas nunca mais nenhuma será como aquela. Aquela não se... Eu estou otimista que daí há de vir, porque o desapego leva-nos a lugares incríveis. Quando eu desapegar-me desta, vou fazer outra para substituir. Então precisa já. Precisa já. Tem que dar esse trampolim, tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas estou muito feliz porque correu muito bem e ficou muito bem entregue. E a obra não tem preço, a obra tem sempre valor. Preço. Exatamente. Portanto, a obra não tem preço, tem valor. Quando dizem, Márcia, quanto é que custa uma obra tua? As minhas obras têm valor. O preço é relevante porque nós podemos pedir o que ela realmente vale na atualidade e o que valia quando começámos a construir, que não era nada. Não era nada. Portanto, e já tinha valor para mim, exatamente. E já tinha valor. Depois Acho que é mais difícil segurar esse embrião, não é? Foi o início. Esta vai ser a primeira. Vamos ver se é agora. E foi. Vai. Passado 10 anos. Sabe que é 10 anos à espera de que alguém te reconheça e te valorize? Porque para reconhecer, não é dizer, ai, está muito lindo, a quem não entende. É os críticos de arte. Quando dizem, porque a nossa obra, quando vai para uma expo, nós mandamos a obra. É analisada também. É avaliada à lupa. Por várias galerias. Tem etapas para ser aceite. E quando a minha obra pela primeira vez foi aceite, uma das minhas obras, que foi esta, havia uma esperança, havia uma luz. Eu costumo dizer que enquanto há 1% de chance, há 99% de esperança. Percebe? Exatamente. E houve 99% de esperança. E ganhamos. Mas está mais focada, foi o que eu percebi, em participar em premiações ou fazer as suas exposições também é primordial? Portanto, isto é como os cantores, quando começam com bandas, não é? Querem ser conhecidos. Na arte é igual. Há uma estratégia, então. Começamos com coletivas, apoiamos uns nos outros. Pois. Uns melhores, outros piores, uns disfarçam. Depois há uns únicos, né? Porque aqui está bem explícito, é única. Exatamente. Isso não há dúvida. Não, mas depois, mas eu não gosto de me afirmar assim, porque não sei o que tenho que
o dizer. Alguém tem que dizer, avaliar o meu trabalho e dizer. Porque às vezes perguntam, falam de si. Eu pinto poesias. O resto só vocês que têm que dizer sobre mim. E então, ao início, nós fazemos coletivas, fazemos expos, andamos em grupos, é como os músicos, as bandas, depois criam o seu solo, não é? E há uma altura que o artista, quando vê que ali já é, portanto, capa de cartaz, já é a pessoa, então sai e vai procurar outro caminho. E foi o que eu fiz. Pois. Eu já não faço coletivas, já só faço individuais, porque acho que o meu trabalho já tem que ser apresentado sozinho por coleções, e também optei por não fazer tantas coletivas e participar em salões premiados. Tal os salões que me dão os prémios e valorizam a minha arte. Pois. Uma expo, agora expus uma coleção no Palácio de Ferro. Como não houve um curador ou alguém entendido que avaliasse e classificasse, a obra entra e sai como entrou. Num salão premiado, há uma premiação do melhor trabalho, do melhor artista. Daí eu agora fazer salões premiados, que é o topo dos artistas que chegam a esse nível. Só fazer, e é em Londres, é em Paris, é nos Estados Unidos, é no Dubai, é em Florença e tal, em Barcelona. Portanto, quem está dentro desse meio sabe onde é que estão a ver as competições de arte. Que as pessoas às vezes dizem, há competição de arte. Nem sabem que há competições de arte, como há da música, como há do futebol, como há do atletismo, também há competições de arte. Só que isso não é falado, não... Quer dizer, às vezes para perceber é preciso ou se falar ou estar inserido nesse mundo, senão ou ter alguém na família, sim, mas bem, a minha página tem alguns seguidores que eu vou dando a conhecer onde vou estando, não é? Por exemplo, não é preciso pôr 1000 fotos, basta pôr uma foto com um cartaz a anunciar, como fiz agora, que estou em Angola, depois ponho um cartaz a anunciar que estou em Londres, no sítio tal, no Museu X, a apresentar uma situação de... Depois pões quem te convida, então tu vais dando a conhecer a tua trajetória. E depois a imprensa é que tem que fazer o resto do barulho. Exatamente. Nunca podemos ser nós a dar a notícia. Mas essa sua estadia aqui, foram 3 semanas. Sim. Alguma coisa vai acontecer? Vai. Já. Muita coisa, sim. Houve 3 convites que ainda não posso divulgar. Não, nem estou a falar da agenda de trabalho. Do trabalho. Da sua inspiração. Ui, já pintei, inclusive, que eu estou num sítio que eu vejo o pôr do sol todos os dias, que é a minha inspiração. É assim, a natureza e o sol. O sol alimenta-me. É como se fosse oxigênio. Ai, meu Deus. E eu com oxigênio a 100%, eu já fiz um pôr do sol lindíssimo, tal e qual o que eu estava a ver, porque a minha varanda... E o pôr do sol de Angola é incrível. É aquele do embarcador. Tem uma magia que eu não consigo explicar. É lindo. Eu estou num 6º andar e vejo, então, um sul, inclusive, do outro lado. Meu Deus. Vejo o sol que se põe mesmo ali na minha varanda. A minha sala fica laranja. E agora imagina um artista a trabalhar ali. Meu Deus. É maravilhoso. Eu ficava ali para sempre, porque nunca vi um pôr do sol mais lindo que o da África. Nunca. Isso é um facto. Ainda ontem eu fiz um post nas minhas redes sociais. Foi a primeira foto que eu postei desde que cheguei há 3 semanas. E foi um pôr do sol. E dediquei um poema à minha terra com aquela fotografia, porque realmente é encantador. É encantador. É muito bonito. O que eu digo é, vim beber um bocadinho da mãe natureza. Daí vem um prémio, de certeza. Vem. Claro. Eu quero estar atenta, eu quero saber essa agenda agora diariamente. Não, vai seguir-me, vamos seguir-nos e eu vou voltar.
muito em breve, porque eu recebi um convite para, vou a casa, vou pintar e depois volto. E quando estiver a vir, vamos entrar em contato para fazermos então uma coisa em direto. Ai, meu Deus, estou tão ansiosa. Ai, meu Deus. Tenho que me concentrar. É emocionante, porque Ai. nós entramos diretamente em contacto com a arte, porque eu já deixo de estar, eu fico de costas sempre, que eu não consigo ter contacto visual com ninguém, senão com aquilo que estou a fazer, senão o cérebro distrai-se. Eu tenho mesmo que estar com os olhos penetrados, eu tenho que entrar dentro da tela. E aí tudo que me perguntar eu vou falando, mas de costas, que queria ter mais impacto, porque eu vou estar a trabalhar. Eu vou viver para ver esse momento, de certeza absoluta. Vai gostar. Eu tenho muito esse privilégio. Sim, depois no fim eu viro-me e então afasto-me e mostro o que fiz. Ai, meu Deus. Fica prometido. Fica, já está. Está mais do que prometido, está gravado. Está gravado. Eu costumo dizer o que uma palavra minha vale mais do que uma assinatura, porque o que eu digo a assinatura tem valor, não é? Mas a artista está aqui. Alguém pode assinar por mim e dizer que fui eu. Tem algum quadro que tenha pintado, nem vou dizer pintado, tenha posto as suas mãos, a sua energia, aquilo que veio do mais profundo, mas que foi num momento de tristeza, nostalgia, sim, claro, saudade? Sim, eu tenho uma coleção que se chama Metamorfose, que é mudança, que é toda ela feita. Eu faço muita homenagem às mulheres. As minhas imagens são mulheres. Eu vejo uma mulher, inspiro-me nela. Não quer dizer que eu faça, mas tiro qualquer coisa. Ou os lábios, ou a estrutura, ou o cabelo, ou os olhos. Eu gosto muito de pintar, portanto, o sexo feminino e o olhar, que é a parte mais sincera que nós temos, porque eu, para pintar os olhos de alguém, tenho que conhecer a essência da pessoa, senão eu não pinto. Porque a essência da pessoa vai estar toda no olhar que eu vou fazer. E então, primeiro tenho que conhecer. Eu tive um pedido para pintar um realismo, eu tive que conviver com a pessoa e depois disse que não conseguia pintar, que o quadro ia ficar feio. Esse é um artista, pinta indecente. É aí que os quadros nós conseguimos transmitir para a tela o mundo real. Tudo o resto é imitação. Já aconteceu estar a dormir e acordar e precisar de pintar? Não. Nunca? Isso não acontece, porque isso acontece aos escritores. Têm um pensamento e têm que sair para pintar, para escrever, nem que seja para apontar. Nós somos impulsionados por inspiração. Ok. E a noite é dos artistas. Os artistas à noite não dormem, pintam. É quando a lua está no seu auge, inspira quem é artista. E nós bebemos dessa inspiração e entramos quase em estado de hipnose e pintamos. Portanto, nós, durante o dia, dormimos. Nós vivemos num outro fuso horário. Dormimos de dia e pintamos à noite. Estamos sempre acordados. Portanto, não há aquela sensação, eu estou a dormir e vou ter um pico de inspiração, quando nós, artistas, praticamente trabalhamos quando deveríamos estar a dormir. Mas já assim, já estive em sítios. Se eu tivesse aqui uma tela, como agora eu pintava, estou inspirada e todo o ambiente está-me a dar harmonia para fazer. Está calmo, está bonito, está tranquilo. Eu não consigo ouvir música. O meu cérebro dispara, retrai, porque a música para mim é barulho. E como eu tenho o meu cérebro cheio de coisas que preciso de transportar para a tela, aquilo que parece que chocalha as ideias, não sei se me percebe, e depois à noite não vou conseguir pintar, vou estar a ouvir o batido da música em vez de... Aquilo vai gravar, o nosso cérebro grava. Eu, como uso muito o cérebro para gravar as imagens, estou ali e depois
quando vou pintar, tem ruído. E voltando à sua pergunta, sim, os artistas podem se inspirar momentaneamente. Por isso é que há artistas que andam sempre com uma caixinha de aguarela para irem pintando. Mas como eu pinto coisas grandes, não dá para transportar os quadros para onde eu vou. Mas esse dom, eu devia ter feito essa pergunta no princípio. Herdou de alguém? Não se herda. Simplesmente Nasce com a pessoa. que às vezes, não sei se é daqueles dons, mas eu sei que, por exemplo, o dom do desporto, ou seja, não é uma coisa que se herda. Ser um bom desportista... Tem que se treinar. Exatamente, e não se herda, não é tipo, não é possível. Nasce com gosto e depois trabalha-se. Não é como a música, que se calhar pode vir de pais, de netos, de avós e isto, não é? Não é o caso. É uma coisa, para este talento não existe, tipo, tem que haver algum antecedente. Não, até porque nós temos... Descendente, no caso. Nós temos os artistas autodidáticos, que não têm ninguém na família e simplesmente sabem pintar. Pode haver família, portanto, que tenha influenciado para fazer seguir a vida artística por várias razões, ou músico, ou pintor, porque o pai, a avó, mas... E lá está, quem é artista nasce artista. Foi o que eu disse no início. Nasce artista, porque isto é algo que nasce connosco. Não é só pegar e pintar, como muita gente faz, tem que sentir a pintura. E nós temos que pintar aquilo que sentimos. E só pintamos consoante a nossa sensibilidade, a nossa emoção na altura. Eu posso estar 2 meses sem pintar, porque eu não estou a conseguir pintar, porque eu não tenho inspiração, porque eu não sei o que... Percebe? Qual foi o tempo máximo que ficou sem pintar? 3 meses. Ok. Não conseguia pintar. E eu queria pintar. Eu chegava ao pé da tela, branco. O cérebro estava branco. Eu tenho que ter a imagem dentro portanto, para transportar. Mas tinha a ver com o lugar, com alguma coisa emocional? Sim, tinha a ver com uma confusão que aconteceu, portanto, na minha vida pessoal, que é pessoal, e foi o tempo que eu fiquei mais tempo sem pintar. Sem pintar. Sim, porque não estava bem, pessoalmente, e isso tudo mexeu com todos os sentidos. E então, e eu tenho a certeza que se eu fosse pintar, não faria nada bonito. Também há quadros guardados que eu não mostro, que são alturas, que eu estou mais triste e apetece-me... Eu costumo dizer, o pincel é a minha fala mais sincera. Eu, quando quero desabafar, eu pinto. Nos 2 sentidos, no bom e no mau. Portanto, há quadros também mais feitos meus. Acha? Não são feios, mas mais será carregados. Que numa altura qualquer, se alguém vir, não vai encantar? Vai. Claro. Sim. Eu tenho a certeza. Eu vou ter um museu, Márcia Dias, um dia. Ai, está a ser preparado. Manifestado por já. mim. Já está a ser, portanto, preparado tudo que possa servir para... Eu tenho todos os recortes meus de todos os jornais de notícia mundiais numa caixa, todas as roupas que eu usei em ocasiões de premiação, medalhas de ouro. Tenho os 2 vestidos que usei no Louvre, quando expus. Tenho o vestido que usei em Barcelona, tenho o vestido que usei em Itália, no Dubai. Portanto, são tudo peças que eu visto uma vez e guardo. Para depois, não é? Alguém dar seguimento ao meu museu, que é uma das coisas que eu deixo em testamento. Façam-me um museu. Um legado. Sim. Está a ser preparado. Está a ser já. Com tudo que é notícias, tudo que é fotografias. Os meus primeiros kits de pintura já estão guardados, para não deteriorarem. A minha primeira tela, primeiríssima, assim pequenina. Os meus trabalhos de escola foram recuperados. Portanto, já está a ser preparado um dia um museu Márcia Dias, porque é a herança que eu deixo à minha filha. E uma biografia, óbvio. Enorme, não é? Isto aqui que eu fiz agora. Isto aqui é um rascunho. Sim, mas é o melhor. São 20 anos. Há muitas histórias. São 20 anos. São 20 anos. Eu estaria aqui a noite toda. Eu gosto de falar do meu trabalho.
gosto de falar das minhas conquistas, gosto de deixar mensagens de força para não desistirem. Gosto de dizer que nós sonhamos e nunca devemos duvidar do espaço que existe entre o sonho e a realidade. Porque se nós somos capazes de sonhar, temos que ser capazes de fazer acontecer. É isto que eu digo aos artistas. E sonhar não é dormir, é acordar. É porque são os sonhos... É verdade. Temos que sonhar acordados, que é para realizar os sonhos, porque nós a dormir não conseguimos. E fui muito bem instruída. O tempo que estive na Suécia foi muito bom, porque saio de lá com uma vivência na altura. Suécia, o país número 1 de exemplar no mundo, portanto já estava muito bem preparada psicologicamente para enfrentar o mundo da arte, que eu abracei, e de início não foi fácil. Eu era uma menina, tinha um sonho, sabia pintar. As pessoas veem que, tipo, ok, Márcia Dias, grande, Agora, gigante, essa mulher, lá em cima, acham que medalhas não de houve ouro, prata, esses 20 bronze. anos, não foram de algumas cedências e coisas que tiveram que ser deixadas, se calhar, do lado, para trás, lágrimas. Eu fiz 20 anos de carreira e a minha premiação e a condecoração de carreira internacional foi-me entregue em Londres. Já por aí, veja o que artista, não é? O carinho que têm, que eu sou conhecida nas galerias internacionais, quando entro. Respeitada. Muito, sim, claro que sim. Os artistas é um orgulho. São, são os mensageiros da paz, e a arte leva-nos sempre a um caminho de felicidade. Eu sou muito feliz naquilo que faço e eu, olha, sem stress, estou a pintar sozinha. Vê-se que é assim. Ali acontece. É um mar tranquilo. Um café. Não é um rio, é um mar tranquilo mesmo. Não há ninguém, porque nós não podemos ter ninguém à volta, vizinhos, o dia a dia, o bebê a chorar, o cão a ladrar, tudo isso nos confunde. E então nós estamos como queremos e como sonhamos estar, ali no nosso relax. E depois eu estou a pintar a noite toda e de manhã venho ver o que fiz. Que não percebo bem que às vezes o que faço. Estou tão ali dentro que quando eu saio vou tipo tomar banho. anestesiada, de alguma forma. Estamos em cima da pintura e nós estamos... Naquele momento parece que alguma coisa para além de si tem alguém que encarna em si. Será? Não, estamos em modo inspiração e deixámos-nos levar. Então, só para ter um exemplo, às vezes a minha filha diz: mãe, já almoçastes? Tu hoje almoçastes? E já passaram para aí 7 horas. Nem sabe, nem percebeu. Eu às vezes olho para o relógio porque ela fala comigo. Portanto, nós não sentimos fome, nós não estamos, como eu estava a dizer, nós entramos dentro da tela e ficamos lá dentro a pintar. E depois estamos cansados mentalmente, pintar cansa muito, as pessoas não acreditam, mas cansa. Imagino que sim, se trabalha com a mente. Exatamente. Muito. Ter que detalhar o que viu. Ter que transportar ali. O pensamento para a tela. Isso é. Acho que esse é dos dons mais divinos. Ter que transportar o pensamento para a tela. Dos mais divinos. Entrar na fico tela. mesmo encantada. Sim, porque eu vou poucas exibições de arte ou de pinturas, porque hoje em dia há tudo. Mas quando eu digo tudo, é de tudo que não se percebe. Não estou a falar propriamente em Angola, não é? Porque é a minha primeira vez. Eu estou a falar fora mesmo. Posso-lhe dar um exemplo. Em Portugal, qualquer pessoa escreve agora, qualquer pessoa canta, qualquer pessoa pinta. Eu, por acaso, não sou muito dos abstratos. Eu fui agora a uma exposição. E as pessoas pintam porque não têm nada que fazer. Eu não gostei muito do que vi. E então acho que isso é um bocadinho... Eu não brinco com as profissões. Eu não digo que sou dentista, sem ser. Eu não digo que sou jornalista. E eu acho que quando se assume uma identidade de pintora ou de artista, é estar um bocadinho a brincar às profissões. Porque aos 60 ou 50 anos, quando se começa a pintar,
Não há um currículo. Pode ser um hobby, ok, aceito. Mas se eu tenho um hobby, não me afirmo como profissional. E esta é um bocadinho a minha luta para combater os fakes pintores, que hoje em dia há muito, e depois nós, artistas, que somos verdadeiramente artistas... Fica tudo misturado. Ficamos todos misturados. Somos todos artistas. E não pode ser. Quer dizer, tipo... E pior às vezes acontece, quem trabalha mesmo, parece que fica um bocadinho abafado por esses que... Não é o meu caso. Porque não, isso... Não, exato. Mas depois temos outros artistas que fazem até muitas exposições, mas como fazem coletivas com os iniciantes, com os que querem começar... Eu também comecei, não é? Não é por aí. Mas não comecei a afirmar-me que sou artista já depois de ter vivido não sei quantas décadas, não é? Eu daqui, quando me reformar, posso não querer pintar, que não vai acontecer, imagine, e querer fazer sei lá o que for. Mas é um hobby, não é uma profissão. É isso que eu frequento em vários debates para explicar e puxar a consciência das pessoas o que é um hobby, o que é uma profissão e o que é ser artista. Ser artista é nascer artista e viver disso desde o primeiro minuto até o seu último dia. Mas é importante saber separar. Aliás, em todas as profissões é preciso separar o trigo do joio, porque senão uns levam louros por não terem feito nada e há pessoas a trabalharem e realmente a quererem mostrar o trabalho que têm, o talento, o dom ou aquilo que é a alma deles de verdade, e outros vêm e simplesmente tomam posse, não é? Também, acho que em tudo sim, há um bocadinho disto. Depois há um bocadinho, hoje em dia temos um mercado também muito barato daqueles artistas que conseguem fazer coisas grandes mas sem qualidade. Quando eu digo qualidade é a nível de material. Eu pinto sobre linho, a parte de trás, portanto o estrado da minha pintura é pinho-mel ou madeira de abato, é uma madeira reciclada, e pinto com tintas Van Gogh também. Então todo o material já é um material top, não é? Já estamos a falar de mesmo pintores a sério que usam, portanto, materiais bons. Uma pintura minha tem uma duração de 100 anos, depois é que é preciso fazer um restauro, só depois de, portanto, vai de uma década e na outra década alguém irá restaurar, mas já é um bom tempo de vida de uma pintura e só com esses materiais é que se consegue essa durabilidade na arte. Ficávamos aqui mais 2 décadas a falar. Muito. Temos muita coisa para falar, acreditem. Eu acho que vocês aí em casa estão ansiosos para ouvir o que é que aconteceram nessas 2 décadas, mas ela vai voltar, com toda a certeza. Aliás, já está prometido. Exatamente. Por isso, parece que o tempo passou muito rápido, mas eu digo sempre, a conversa quando é muito boa parece que o tempo não vale nada. Exato, exato. E eu queria deixar os meus agradecimentos a toda a equipa que me recebeu e que desde a semana passada está em contacto comigo. Eu não gosto de falhar. Eu sábado até viria, só que disseram a Márcia, não, tu não vais, ainda mais tu acontece alguma coisa, então eu não estou cá hoje e estou muito feliz por partilhar com todos vocês. Nós muito mais. Parte da minha vivência, não é, artística, e vou voltar com certeza para então fazermos uma pintura ao vivo e acabarmos a nossa conversa. Está prometido! Está gravado! Márcia Dias, única, exclusivamente aqui no The Real Cast. Ela vai pintar euzinha. Bem, vamos tentar pintar a Débora. Um dia antes ou 2 eu venho aqui falar com a Débora, tomar um chá, porque a imagem da Débora tem que entrar devidamente na minha mente, porque depois não vou olhar para a Débora. Não? Não, depois eu vou pintar. Depois eu vou tirar a Débora da cabeça e vou pintá-la. Assim é a minha arte. Eu vou viver para ver isso. Vai ver, é um exclusivo, já dei 2 desses.
já pintei uma vez no Louvre ao vivo. E às vezes faço um jantar num espaço mais requintado, com piano, e jantar à luz de velas, e eu estou lá no cantinho a pintar, eu gosto muito de pintar com as mãos, a fazer o primeiro esboço, não é? É onde temos a sensibilidade. Nós temos 5 sentidos, e então eu toco em si, passo para mim e passo para a tela. É Márcia Dias. É única. Só aqui, no The Real Cast. Okay. Obrigada por vocês estarem aí deste lado. Esta mulher tem uma energia, eu não sei se vocês vão conseguir sentir, mas normalmente eu consigo passar para vocês. E com certeza a sua energia está aqui. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito também. o convite. Foi um prazer muito grande conhecê-la pessoalmente. Igualmente. Daqui para frente vai ter que me arrastar. Exatamente. Está bem. Espero um dia tê-la a assistir-me algures além fronteiras. De certeza. De certeza. Eu vou ser uma seguidora ferrenha. Não, estás não presente. Tenha dúvida. Estás presente não comigo. Não tenha dúvida. Uma seguidora que se anda pelo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada. É o que eu posso dizer. Estou mesmo muito feliz. E como lhe disse de início, eu hoje pintava. Alguém que vai ser esfolada hoje. Então, exatamente. Ela se ri.